Salve, povo do pensamento! Sejam bem-vindos! Esta é a 10ª aula do nosso seminário e nela vamos trabalhar com o pensamento vegetal de Evandro Nascimento. Como aquecimento poético, nós vamos visitar 3 breves trechos de O Existencialismo é um Humanismo, de Jean-Paul Sartre. Vamos lá. O homem é não apenas como ele é concebido, mas como ele se quer e como se concebe a partir da existência, como se quer a partir desse elan de existir. O homem nada é além do que ele se faz. Esse é o primeiro princípio do existencialismo. É isso também o que se denomina subjetividade. E é esse o termo pelo qual nos criticam. Porém, o que entendemos, na verdade, com isso, senão que o homem tem mais dignidade do que uma pedra ou do que uma mesa? Pois queremos dizer que o homem existe antes de tudo, ou seja, que o homem é, antes de tudo, aquilo que projeta vir a ser. É aquilo que tem consciência de projetar vir a ser. O homem é, inicialmente, um projeto que se vive enquanto sujeito, e não como um musgo, um fungo ou uma couve-flor. De qualquer forma, o que podemos dizer desde o princípio é que, por existencialismo, entendemos uma doutrina que torna a vida humana possível e que, por outro lado, declara que toda verdade e toda ação implicam um meio e uma subjetividade humana. Nosso ponto de partida é, de fato, a subjetividade do indivíduo. E isso por razões estritamente filosóficas, não por sermos burgueses, mas porque queremos uma doutrina embasada na verdade e não em um conjunto de belas teorias cheias de esperança, mas sem fundamentos reais. Não é possível existir outra verdade como ponto de partida do que essa. Penso, logo existo. É a verdade absoluta da consciência que aprende a si mesma. Toda teoria que assume o homem fora desse momento em que ele aprende a si mesmo é, antes de qualquer coisa, uma teoria que suprime a verdade. Pois fora desse cogito cartesiano, todos os objetos são apenas prováveis, e uma doutrina de probabilidade que não é elevada a uma verdade afunda no mar. Bem recentemente, em 2021, pela editora Civilização Brasileira, Evandro Nascimento publica O Pensamento Vegetal. Esse livrinho aqui. Ele é composto por uma introdução e mais 10 capítulos, onde, entre tantas questões importantes, Evandro apresenta uma rigorosa crítica ao humanismo. Aproveitando para lembrar o título do nosso seminário,
diante o homem destronado por uma ética feminista, vegetal e dos bichos, seria possível dizer que o pensamento vegetal busca pensar com as plantas diante um homem já destronado. Contudo, esse homem que aqui aparece destronado não é apenas o homem do humanismo de Petrarca, de Erasmo de Roterdã, de Nicolau de Cusa. Não se está colocando em questão apenas o humanismo que tomou forma no Renascimento, o humanismo dos idos séculos XIV e XV, mas também o humanismo que vai criar condições de possibilidade para um idealismo transcendental em Kant, um idealismo absoluto em Hegel, um positivismo em Auguste Comte, uma fenomenologia em Husserl. E entre tantas outras variações que seria possível mapear no pensamento ocidental, um existencialismo em Sartre. O humanismo que Sartre defende em O Existencialismo é um humanismo radicalmente diferente do humanismo renascentista, do humanismo cristão, do humanismo de Cocteau. É diferente de todo pensamento que cultua o homem e, por conta desse culto, acaba produzindo um humanismo fechado em si mesmo, a exemplo da teoria positivista e do fascismo, ambos criticados por Jean-Paul Sartre em O Existencialismo é um Humanismo. No entanto, se ao mesmo tempo é possível afirmar que o existencialismo de Sartre é um humanismo que não toma o homem como meta e como valor superior em termos metafísicos, não se pode negar que este mesmo existencialismo continua atribuindo ao homem, ao humano, um valor superior quando este humano é flagrado na imanência, em sua permanente relação com os bichos, com as plantas, com os objetos, com os minerais, com o não humano. Dizendo de outro modo, o humanismo de Sartre, embora crítico a outros humanismos, como do positivismo, do fascismo, etc., se fundamenta numa hierarquia entre o humano e o não humano. Haveria, portanto, algo de próprio no humano que lhe garantiria maior dignidade diante todos os demais. Esse próprio, no humano, seria aquilo que o diferencia de um fungo, de um musgo, de uma couve-flor, e que, ao mesmo tempo, lhe faz superior a eles. Para Sartre, como acabamos de ver em nosso aquecimento poético, essa condição de superioridade humana está relacionada com a consciência. O fato da couve-flor ser incapaz de verbalizar cogito ergo sum em uma linguagem acessível ao nosso entendimento, faz dela uma vida inferior quando comparada ao projeto existencial que somos capazes enquanto espécie cogitante. O pensamento vegetal de Evandro Nascimento problematiza, a partir da noção de os próprios do homem, em Jacques Derrida, tal superioridade humana. O que está em causa
são justamente as barreiras colocadas historicamente entre o humano e seus outros, os assim nomeados não-humanos, a partir dos próprios ou das especificidades do homem. Os outros animais, os vegetais, os minerais e tudo o que não se enquadra no espectro do que define nossa humanidade. Para a reflexão que proponho, isso significa, em vez de me limitar a um conhecimento botânico já repertoriado, levar em conta as singularidades plurais do vasto reino vegetal, enfatizando o modo como a literatura, as artes e a filosofia questionam o próprio olhar científico e humanista sobre as plantas, como radicalmente distintas e inferiores a nós, humanos. Como se houvesse uma essência, enquanto propriedade exclusiva do humano, que o colocaria num patamar superior em relação a qualquer outra espécie vivente. Em A Terra Dá, a Terra Quer, Antônio Bispo dos Santos apresenta uma linha de fuga às capturas do humanismo. Na página 29, ele nos diz o seguinte: nós somos os diversais, os cosmológicos, os naturais, os orgânicos. Não somos humanistas. Os humanistas são as pessoas que transformam a natureza em dinheiro, em carro do ano. Todos somos cosmos, menos os humanos. Eu não sou humano. Sou quilombola, sou lavrador, pescador, sou um ente do cosmos. Os humanos são os eurocristãos monoteístas. Eles têm medo do cosmos. A cosmofobia é a grande doença da humanidade. Ao se afirmar como quilombola, pescador, lavrador, ente do cosmos, Antônio Bispo se aloja numa linha de fuga muito próxima à que fora utilizada no século XVI por Cunhambebe, importante liderança tupinambá, que diante o humanismo cristão de Hans Staden, gargalhou dizendo: eu não sou humano, sou uma onça. Também no pensamento Yanomami, conforme nos apresenta Davi Kopenawa em A Queda do Céu, os animais seriam nossos ancestrais. Algo próximo se pode encontrar no pensamento Makushi, a partir de Jaider Isbell, quando pensa Makunaími como seu avô, ou quando apresenta os bichos como verdadeiros professores, na exposição Moken Surari, arte indígena contemporânea. Em homenagem a Antônio Bispo dos Santos, vamos chamar essa linha de fuga de afropindorâmica. O pensamento vegetal de Evandro Nascimento não se utiliza diante os impasses do humanismo do que aqui estamos chamando de uma linha de fuga afropindorâmica. Na verdade, ele não se aloja, ao menos é o que nos parece, em nenhuma linha de fuga. Talvez seja mais preciso pensar o exercício realizado em O Pensamento Vegetal como uma crítica ao humanismo. Não a maneira como Kant operava com a crítica, mas sim a transformação que Hegel vai fazer dela para criar sua dialética. Nessa dialética, onde se busca, portanto, realizar uma crítica ao humanismo,
Cabe também reconhecer a importância do desconstrutivismo de Jacques Derrida. Evandro Nascimento foi aluno de Derrida e se utiliza de muitas ferramentas criadas pelo filósofo argeliano ao longo da obra em questão para problematizar o humanismo. Tais problematizações não buscam inviabilizar o humanismo, nem escapar totalmente de suas capturas, mas sim superar alguns dos seus impasses. Se o pensamento afropindorâmico nos oferece uma linha de fuga via criação de parentagens com os bichos, com as árvores e outros não humanos, o pensamento dialético desconstrutivista de Evandro Nascimento nos convida a superar o colonialismo que se preserva nos humanismos. Nesse sentido, a posição que Evandro Nascimento sustenta em O Pensamento Vegetal é bastante próxima à posição defendida pelo pensador martinicano Aimé Césaire em seu discurso sobre o colonialismo. Evandro o cita na página 318. Sim, valeria a pena estudar clinicamente, no detalhe, os procedimentos de Hitler e do hitlerianismo para revelar ao muito distinto, muito humanista, muito cristão burguês do século XX que ele traz consigo um Hitler ignorado, que Hitler o habita, é seu demônio, e se ele o vitupera, é por falta de lógica. No fundo, o que não perdoa a Hitler não é o crime em si, o crime contra o homem. Não é a humilhação do homem em si, é o crime contra o homem branco e a humilhação do homem branco. E por ter aplicado na Europa disposições colonialistas até aqui só atinentes aos árabes da Argélia, aos coles da Índia e aos negros da África. Nisso consiste a grande reprimenda que dirijo ao pseudo-humanismo, ter, durante muito tempo, apequenado os direitos humanos, ter tido e ainda ter uma concepção estreita e parcelar, parcial e partida, no final das contas, sordidamente racista. Parece haver, tanto em Aimé Césaire como em Evandro Nascimento, certa esperança, ingênua ou não, de desativar o colonialismo no humanismo. Trata-se de uma questão efetivamente importante no contexto do pensamento contemporâneo. Em que medida seria possível separar o colonialismo do humanismo? Em que medida colonialismo e humanismo são coisas diferentes? Em que medida seria possível pensar um humanismo não colonialista? A resposta de Evandro Nascimento parece estar no descentramento do humano, naquilo que ele chama de um humanismo além do homem. A única saída para o pensamento está nesse não humano que não se deixa mais apreender como forma negativa a ser subsumida no movimento dialético da história em sentido hegeliano, jamais se identificando ontologicamente. Um outro humanismo, se o termo ainda serve, como humanismo dos outros e das outras, só poderá vir à cena mundial se tanto as alteridades vicinais quanto o radicalmente outro, o desconhecido infamiliar, pautar
a agenda existencial das relações entre o vivo e o não vivo. A partir do descentramento do humano, bem como do vitalismo, que lhe foi até recentemente congenial, pode-se afirmar uma hiperética que se desdobre numa hiperpolítica e numa hiperestética. Era isso, pessoal. Por hoje, vamos ficando por aqui. Desejo a vocês uma ótima semana e nos vemos, como de costume, na próxima segunda-feira. Até lá. Tchau!